Tari, alguma dúvida ou não? Acho que não, professora. Então tá. Então vamos aqui relembrar algumas coisas que nós já vimos. Vamos recordar aqui os espaços Rn. Então, o espaço, quando n é igual a 1, aqui a gente sempre considera o espaço Rn, onde n é um número natural. Então pode ser, quando n é igual a 1, quando n é igual a 1, a gente tem o espaço R1, que nada mais é que a reta real. Reta, escrever e falar ao mesmo tempo dá nisso. Então, é aquela reta que a gente já conhece, né? Que é como se fosse só o eixo X. Valores à direita da origem são positivos, à esquerda da origem são negativos, e essa setinha indica o sentido de crescimento. Quando n é igual a 2, a gente tem o plano XY, que também a gente já está acostumado. Nesse plano XY, todos os pontos, eles são representados por um par ordenado, x'inho e y'zinho. E também todos os vetores, o vetor xy aqui no plano xy é aquele que começa na origem e tem ponto final no ponto de mesma coordenada xy. Então, vou só escrever aqui, o R2, ele vai ser o conjunto de pares ordenados. Então, vai ser conjunto de pontos x e y, onde o x e o y são números reais. O R3, a gente também já está acostumado. Que é aquele sistema que tem 3 eixos ortogonais, com uma interseção que a gente chama de origem. Esses eixos têm um sentido de crescimento. E todo ponto aqui no espaço R3, ele tem uma coordenada para x, uma para y e uma para z. E todo vetor também. E o vetor x, y, z é aquele que começa na origem e termina no ponto x, y e z. Só reescrevendo aqui a representação algébrica, o R3 é o conjunto de ternos ordenados, x, y e z, onde o x, o y e o z são números reais. E o Rn? O que vai ser o Rn? Seguindo essa lógica. X, Y, Z, W. Aí, se eu quiser com um n qualquer, a gente pode representar o Rn como sendo... eu vou colocar x1, x2, x3, até xn, para eu ter certeza que tem n componentes. Uhum. Ou n entradas. Aí, onde cada um desses x's é um número real. Ok? Então, esse Rn, a gente não consegue mais enxergar, assim como a gente enxerga o R1, R2, o R3, porque é como se fosse uma dimensão maior, né? Uhum. Mas a gente consegue herdar essas construções que a gente fez para o R1, R2 e R3. O Rn, ele vai ser um espaço que tem n eixos coordenados, 2 a 2 ortogonais entre si, e que a interseção entre eles é a origem. A origem aqui no Rn, ela é 0, 0, 0. São n componentes. Entenderam a lógica? Entendi. Uhum. Aí, aqui nesse espaço Rn, a gente pode calcular a norma do vetor, que é a raiz quadrada do x1 ao quadrado, mais x2 ao quadrado, e assim por diante, mais xn ao quadrado. A gente pode calcular o ângulo entre dois vetores. A gente pode calcular o produto escalar entre dois vetores no Rn, e assim por diante. Então, só um exemplo. Em qual espaço está esse vetorzinho V? No Rn. Em qual N? Os 4. N igual a 4, porque ele tem 4 componentes. Mas me trollou com esse 5 aí.
Eu 1, 2, pensei 3, nisso. 5. Deixa eu ver aqui. Esse vetorzinho, essa origem aqui, ela pertence à origem de qual Rn? R7. Porque tem 7 componentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o número de entradas, tanto do ponto, ou tipo assim, se esse símbolo aqui, ó, por exemplo, isso aqui é um objeto no R4. Certo. Ele pode representar tanto um número de coordenadas 1, 2, 4 e 6 no R4, ou pode representar um vetor no R4, que é o vetor que começa na origem e termina no ponto dessa coordenada. Então, sempre a gente tem que deixar claro qual é o objeto que a gente está trabalhando, tá bom? Beleza. Beleza. Então, vamos continuar aqui a nossa... Então, era isso que eu queria falar sobre o RN. Agora eu quero falar sobre combinação linear de vetores. Só um minutinho que eu vou dar um zoom aqui. Tá? Gente, olha só. Aqui eu vou mostrar algebricamente para vocês a definição de combinação linear. Esse vetorzinho V, que é o roxo no desenho, ele foi obtido somando um múltiplo do vetor V1 mais um múltiplo do vetor V2 e assim por diante, somado com um múltiplo do vetor VK. Isso significa que o vetor V, ele é alfa1 V1 mais alfa2 V2 e assim por diante, mais alfa-K VK. Isso, a gente, com essa construção daqui, isso é o que nós chamamos de V ser combinação linear dos vetores V1, V2 e VK. Então, um vetorzinho V é combinação linear de V1, V2, V3, V4, VK, se somente se existem números reais, alfa1, alfa2, alfa-K, de modo que a gente pode escrever o vetor V como soma de múltiplos escalares dos V1, V2, VK. Então, por exemplo, eu posso ter assim, olha. Professora, Oi. isso daí me gerou uma dúvida na hora que eu tava vendo o vídeo, porque na sua prova teve uma questão lá. Pode falar da prova, não tem ninguém que ainda vá fazer, não, né? Não, pode falar. Teve uma questão, acho que foi a primeira questão, que pedia para achar dois pontos lá, B e D. Aí, beleza, achava B fazendo um tipo de conta lá e tal. E o D eu achei com aquela relação de, tipo assim, é, um vetor é igual a. Tipo assim, como é que eu posso dizer? Dois vetores, Múltiplo como se fosse. escalar. Não, eu usei como se fosse a resultante, sabe? Que a gente fazia tipo, AB é igual a CD É, mais BC, um negócio assim, uhum, sabe? E aí, tipo, na hora que eu fiz, como eu não tinha o D, aí eu coloquei, né? Seria a D seria D menos A. Então eu passei o A que estava subtraindo de um lado, somando para o outro lado. Aí ficou tipo D igual essa relação de soma e subtração. certo. Aí, isso daí é muito parecido com isso que eu fiz. Só que nesse caso Tipo assim precisa que você desse múltiplo falou, olha. escalar. O que você falou isso. Aí você escreve o AB como B menos A. Isso, foi tipo isso. Só que eu fiz Aí não é isso aqui é pro equivalente a quadrado, pro falar que retângulo. B é igual a A mais CD. Isso, foi isso que eu fiz. Aí, tipo assim, aí, na hora que eu vi isso daí da combinação linear, eu fiquei um pouco confuso, que eu fiquei tipo, por que que tem que ter esse múltiplo escalar e por que que não é só essa relação de soma e Ah, subtração de tá. vetor? É a definição. A definição é essa. Entendi. Tanto que eu até assustei, eu fiquei pensando, talvez o meu tá até errado na prova, que eu tinha que ter colocado esse múltiplo escalar na hora de fazer. Mas é como se Depois tivesse eu um vou 1, por ver. Eu não exemplo? consigo falar assim. Depois eu vou ver sua prova e Entendi. a gente conversa. Tá Não, mas bom? eu digo assim, não, mas eu digo assim, a ideia nossa antes era fazer essa relação só somando e subtraindo esses vetores. Agora, nessa combinação linear, o que que mudou, tipo, para essa definição trazer esse múltiplo escalar? É isso que eu Tá. não entendi. Olha, a gente já viu mais ou menos intuitivamente essa combinação linear. Por exemplo, a gente já conheceu todos os vetores que são paralelos de um vetor V. Sim, que é o São múltiplo escalar múltiplos dele. escalares desse V. Aí, olha, a gente já fez alfa V. A gente já viu que quando a gente tem V e W e a gente faz
É porque 2W. aí é como se fossem todos os componentes de um vetor só, né? É, Ah, entendi. No caso da prova, como era um retângulo, era outro vetor, né? Eram outros vetores, vetores separados, entendi. então, pessoal, aqui olha, um exemplo de combinação linear. Eu escrevi o vetor V como sendo 3 vezes o vetor V1 mais 2 vezes o vetor V2. Então, V é a soma de múltiplos escalares de V1 e V2. Ok? Aqui. Ok. Nesse caso aqui, ó, V é combinação linear de V1 e V2. Uhum. Por exemplo, eu posso escrever também o vetor nulo como sendo 0V1 mais 0V2. Então, vetor nulo também é combinação linear de V1 e V2, concordam? Concordo. De modo geral, se a gente tiver K vetores, como que a gente escreve o vetor nulo como combinação linear desses K vetores? Múltiplo escalar. Tá, qual é? Qual é? Quais são esses múltiplos escalares? Seria certo, né? Tudo K zero. menos. Tudo zero, né? 0V1 mais 0V2 Ah, mais é verdade. 0VK. O que a gente pode afirmar aqui, olha, a princípio, é que o vetor nulo. Vou ver, tá, Brenda? Peraí, rapidinho. O que a gente pode concluir aqui, que o vetor nulo, ele pode ser escrito como combinação linear de qualquer conjunto de vetores. Basta considerar os escalares iguais a zero. Ok? Beleza. Uma outra observação. Suponha agora que o casinho seja igual a 1. Se o casinho for igual a 1, o vetor V vai ser combinação linear de V1, se somente se V é igual ao número real vezes o V1. Se somente se eles são paralelos. Concordam ou não? Aham. Então, tipo assim, quando a gente tem dois vetores e um é combinação linear do outro, então significa que eles são paralelos. Isso acontece quando a gente escreve um vetor. Então, um caso particular de combinação linear é o múltiplo escalar. Se o vetor V é um múltiplo escalar do vetor V1, significa que V é combinação linear do vetor V1. Agora, se o K for igual a 2, aí vou substituir aqui nessa fórmula. Então, V é igual ao alfa1 V1 mais alfa2 V2. Então, é isso, olha. Nesse segundo caso, a gente mostrou que o V é combinação linear de V1 e V2. Ficou claro? Sim. Bom, deixa eu ler a pergunta da Brenda. Ô, Brenda, você pode ligar o áudio e falar? Eu acho melhor. Ela já fez alguma atividade parecida com a última dos vídeos dos exemplos? Não, ainda não. A gente está começando agora, tá? Eu estou falando ainda das combinações lineares. Bom, então, nesse exemplo, esse aqui é o exercício 1 da lista de exercícios. Nesse exercício, pediu, escreva, se possível, o vetor W como combinação linear dos outros três vetores. Então, vamos fazer aqui a letra A. Nós não vamos fazer todos, não, vamos fazer só Uhum. alguns. Fazer tipo 2 ou 3. Então, nós vamos escrever, vamos verificar, para verificar que o vetor W é combinação linear de V1, V2 e V3, A a gente desigualdade, tem né? isso, a gente tem que verificar se W pode ser escrito como alfa1 V1 mais alfa2 V2 mais alfa3 V3. Uhum. A gente vai verificar se existem alfa1, alfa2 e alfa3 que satisfazem essa relação. Então, vamos substituir as componentes, né, desses exercícios, com W.
o V1, V2, mais o alfa 3 e as componentes do V3. A gente quer verificar se essa equação é satisfeita ou não, tá? Então, vamos lá. Daqui a gente tem que 1 e menos 4, ele vai ser igual. Então, vamos resolver aqui no segundo membro. Então, vai ficar alfa 1, mais menos alfa 2, mais 3 alfa 3 e 0. Aí, isso aqui dá uma igualdade. Então, vai ficar alfa 1. Vou somar as primeiras entradas. Tá. E a segunda entrada agora é alfa 1 mais alfa 2 mais 0. Ok? Beleza. Daqui, igualdade de dois vetores. Então, significa que 1 é igual a essa primeira componente e menos 4 é igual à segunda componente. Saquei. Então, vai ficar alfa 1 menos alfa 2 mais 3 alfa 3 é igual a 1. E alfa 1 mais alfa 2 é igual a menos 4. Concordam? Aham. É um sistema linear e a gente volta em tudo que a gente já estudou. Para resolver esse sistema linear, o que a gente vai usar? Escalonação? Não. Escalonamento de Gauss-Jordan. Então, nós vamos considerar a matriz aumentada dele. Como que fica a primeira linha? Menos 1 e 3. Igual. É, 1. Uhum. 1 e 0. Menos 4. Ok. Então, a gente tem que escalonar. Então, vamos lá. Já temos um pivô igual a 1, vamos zerar esse 1 daqui de baixo. L2 vai para L2 menos L1. Copia L1. E L2 menos L1. 0. Menos 2. Dá 2, né? Aqui, certo? É 1 menos 1, né? Ah, é verdade. Menos. Tô somando. Isso, menos 3, menos 5. Aí agora, na L2, a gente vai multiplicá-la por meio. Professora, às vezes Oi. não é melhor. Ah, não. Eu ia pensar em fazer L2 mais L1. L2 o quê? Mais L1. Ah, mas se aqui no primeiro aqui? Mas o primeiro ia virar 1 ali, onde você transformou em 0. Ah, é verdade, verdade. É, volta pra onde estava. Isso. Ah, você falou aqui, né? Isso. Aí ia Isso. Mas eu não tinha destruir visto. esse 0, isso mesmo. Então, vai ficar 0, 1, menos 3 meios e menos 5 meios. E agora, a gente já tem esse pivô, vamos zerar esse 1 daqui. Então, na L1, 1 mais L2. E agora daria para 1, 0. 3 meios é a mesma coisa que... 3 é a mesma coisa que 6 meios. Então, 6 meios menos 3 meios... 3 meios. 3 meios. 1 é a mesma coisa que 2 meios. Então, 2 meios menos 5 meios... Menos 3 meios. 3 meios. Ótimo. Qual que é o conjunto de solução daqui? Tem menos 3 meios e menos 5 meios? Hã? Menos 3 meios e menos 5 meios? Não. Aqui, olha, Um observe. vai ficar livre, né? E a gente tem pivô, Ah, é pivô e verdade, é variável variável livre. É verdade. Quais são as incógnitas? Alfa 1, alfa 2 e alfa 3. Isso. Então, o alfa 3 é uma variável livre. Quem vai ser o alfa 1? Menos 3 meios,
menos 3/1000 de alfa 3. Isso. E o alfa 2, quem vai ser? Menos 5/2. Mais 3/2 de Mais alfa 3/2 3. de alfa 3. E o alfa 3 é a variável livre, né? Uhum. Então, o que a gente... Vou diminuir o zoom. O nosso objetivo não é só... Portanto, o sistema tem infinitas soluções. Não é isso que a gente está resolvendo. O que a gente está tentando analisar é essa equação daqui, olha, que eu chamei de interrogação. Eu vou chamá-la de estrelinha. Vou chamar aqui essa equação de estrelinha. Então, substituindo aquele resultado nesta equação, peraí. A gente está analisando essa equação, certo? A gente não estava puramente analisando o sistema, não. Então, voltando aqui, ó, substituindo o nosso resultado nesta equação, a gente vai concluir que o vetor W, o W, ele vai ser escrito como menos 3/2 menos 3/2 de alfa 3 vezes o vetor V1 mais o alfa 2, que é 5/2 mais 3/2 de alfa 3 vezes o V2 mais o alfa 3, que é a nossa variável livre, vezes o V3. Onde esse alfa 3 assume qualquer valor real. Então, aqui, olha, a gente conclui que o vetor W, ele pode ser escrito de infinitas formas, como combinação linear de V1, V2 e V3. Concordam? Tudo depende do V3, do Isso. alfa 3. Em particular, por exemplo, se a gente considerar esse alfa 3, em particular, igual a zero. Então, Uhum. nesse caso, o W vai ser... Vou substituir o alfa 3 por zero. Então, W vai ser menos 3/2 de V1, menos 5/2 de V2, mais 0 V3. Concordam? Uhum. Se o alfa 3 for igual a 1, por exemplo, aí o W, alfa 3 igual a 1. Então, vai ser menos 3/2, menos 3/2. Então, dá menos 6/2. Então, dá menos 6 dividido por 2, dá menos 3. Então, dá menos 3 V1. Menos 5/2 mais 3/2 dá menos 2/2. Então, menos 1 V2. E o alfa 3 é igual a 1 nesse caso. Entenderam? Uhum. Então, pessoal, todas as vezes que a gente vai verificar se um dado vetor pode ser escrito como combinação linear de outros vetores, a gente tem que escrever o vetor que a gente está analisando igual à soma de múltiplos escalares do outro. Quando a gente faz essas substituições, a gente chega num sistema linear. E esse sistema linear, ele possui uma matriz aumentada. E olha só o que a gente pode ver. Nessa matriz aumentada, quem é o vetor? Quem são os vetores coluna? A primeira coluna coincide com quem? V1, É o V1. É o V1. A segunda coluna? V2 O V2. E a e terceira coluna? V3 V3. E a última, a do termo independente? é o W. É o W que a gente está analisando se é ou não combinação linear de V1, V2 e V3. Quando esse sistema não possui solução, significa que W não é combinação linear dos vetores. Uhum. Quando o sistema possui solução única, significa que o W pode ser escrevido de uma única forma, como combinação linear desses vetores. Uhum. E quando o sistema tem infinitas soluções, que foi esse que a gente resolveu agora,
o vetor W pode ser escrito de infinitas formas como combinação linear dos outros vetores. Entendi. Ficou claro? Ficou. Vocês querem Só fazer aquela mais um? parte, só aquela parte ali da matriz aumentável que eu não lembrava, tipo assim, que o da alfa 1 seria o menos 3 meios, menos 3 meios, sabe? Aqui? É, Porque eu a não gente faz lembrava assim, disso. olha, 1 alfa 1 mais 0 alfa 2 mais 3 meios alfa 3 é igual a menos 3 Ah, é meios. verdade. Aí É a gente só verdade. isolou o alfa 1, é porque eu pulei a Entendi. etapa, Não, tranquilo. ok? Uhum. Aí tem que um erro super recorrente em avaliação é o aluno começar da fórmula certa, chegar aqui e falar assim, portanto, o sistema tem infinitas soluções. Ah, entendi. Esquecer o que estava analisando. Aí Aham. tem que pegar essas soluções e substituir para chegar nas combinações lineares. Uhum. Tá bom? Beleza. Vocês querem fazer mais uma ou podem passar para frente? Por mim, pode passar pra frente, não sei o restante aí. Aguardo. Professora, Hum. desce um pouquinho. Só uma perguntinha. Uhum. É, ali quando. Mais um Descer pouquinho para mais. baixo. Mais um pouquinho. Uhum. Aí, ó. Aí quando você calculou, você chegou no resultado de W ali e colocou que o. Que o negocinho do 3 ali, o. É variável livre. O alfa 3 é variável Isso, livre. o alfa 3. Aí embaixo você tipo, meio que testou ele para igual a 0 e para igual a 1. Isso, eu Na apresentei casos prova, particulares. sim, sim. Na prova a gente vai Só para deixar igual vocês. tá em cima ali ou. Vamos ver o que pediu o enunciado. Aqui no enunciado da questão, falou: escreva, se possível, W como combinação linear de V1, V2 e V3. Então, aqui, de verdinho, a gente chegou à conclusão que W pode ser escrito de infinitas formas, como combinação linear de V1, V2 e V3. Aí, o que eu fiz aqui foi apresentar alguns exemplos, porque Uhum, pediu para a gente escrever. Então, eu apresentei alguns exemplos, tá bom? uhum, tranquilo. Eu estou vendo aqui a pergunta do Gustavo, eu não sei se eu respondi antes ou depois. Gustavo, sempre que a gente resolve esse sisteminha, né? A gente parte dessa equação vetorial, chega num sistema. Se esse sistema é impossível, a gente não descobre valores de alfa 1, alfa 2 e alfa 3 que satisfazem essa igualdade. Aí, nesse caso, o W não será a combinação linear dos vetores, ok? Acho que eu tenho mais questão aqui. Vocês querem que faça mais uma ou podemos passar para o próximo? Bom, ninguém além do Marcos respondeu, então vou obedecer ao Marcos. Gente, esse exemplo 5 é da lista e eu já falei dele no vídeo, mas eu vou. O Gabriel também respondeu. Obrigada, Gabriel. Eu vou repeti-lo aqui na aula porque ele é muito importante. Lembram daqueles vetores canônicos do R2, do plano XY? Sim. Uhum. Os unitários, ó. Os unitários. Uhum. Vou desenhá-los aqui. X e Y. Então, vou desenhar aqui, ó, o vetor I e o vetor J. Então, I e J são aqueles vetores unitários, né, que dão direção e sentido aos eixos X e Y, no plano XY. O que a gente pode ver aqui, que qualquer vetor, se eu pegar com representante com ponto inicial na origem, se eu pegar esse vetorzinho V, que tem coordenadas AB, a gente pode decompor, a gente pode, olha, sabe esse vetorzinho V daqui? Verdinho? Uhum. A gente pode ver que ele é uma soma. Olha, ele é um múltiplo escalar do vetor I. Na verdade, ele vai ser A vezes o vetor I, porque aqui, olha, mede A, né? Então, vai ser dado por esse vetorzinho azul
que é o número real A vezes o vetor I, mais esse outro vetor aqui de cima, que é o BJ. Então, a gente sempre pode decompor, a gente sempre pode escrever qualquer vetor do plano XY como sendo o primeiro número na direção do vetor I, mais o segundo número na direção do vetor J. E, de fato, quando a gente faz AI mais BJ, é a mesma coisa que A vezes o vetor 1, 0, mais B vezes o vetor 0, 1. Então, vai ficar A0 mais 0 e B. Aí, somando, dá A, a B. Então, todo vetor do plano XY pode ser escrito como combinação linear dos vetores canônicos do plano XY. Ok? Ok. Analogamente, esse resultado também vale para o R3. Todo vetor do espaço R3, se eu escrever assim, olha, x1, ó, a gente sempre pode decompor o vetor V1, ó, V1, V2 e V3 do R3 como sendo a primeira entrada na direção do vetor I, mais a segunda entrada na direção do vetor J, e mais a terceira entrada na direção do vetor K. E travou, gente. Vamos ver se vai voltar agora. Ainda não. Isso significa que todo vetor do R3 pode ser escrito como combinação linear dos vetores canônicos, I, J e K. Ok? Ok. Tem um teorema que basicamente a gente, ao resolver aquele exemplo, a gente já discutiu ele. Olha só. O vetor V pode ser escrito como combinação linear dos K-vetores V1, V2 e V3. Quando a gente analisa se V pode ser escrito como combinação linear de V1, V2 e V3, vocês lembram que a gente escreve V é igual a alfa1, V1, mais alfa2, V2. Lembram disso? Uhum. Mais alfa-K, VK. Aí, quando a gente substitui as componentes desse vetor, a gente chega num sistema linear que tem uma matriz aumentada, cujas colunas são esses vetores, e cujo termo independente é o vetorzinho V. Lembram disso? Uhum. Então, significa que a gente chega num sistema linear AX igual a B, onde A é a matriz cujas colunas são os vetores V1, V2 e VK, e B é a matriz coluna do vetor que a gente está analisando, se é combinação linear dos demais. E aí, de acordo com o conjunto solução desse sistema, a gente chega na resposta. Aí tá assim, olha, se o sistema linear tiver uma única solução, então significa que o vetor V pode ser escrito de forma única, como combinação linear dos vetores. Se o sistema linear tiver infinitas soluções, que foi o que a gente resolveu, então significa que o vetor V pode ser escrito de infinitas formas, como combinação linear daqueles vetores. E se o sistema linear não tiver solução, vou até colocar aqui, olha. Não tiver solução, está travando meu whiteboard. Vamos ter paciência. Nossa, acho que vai cair. Caiu, gente. Tranquilo. Só um minutinho, tá? Só. Isso está acontecendo toda semana comigo quando eu dou aula. Eu não sei por quê.
Eu acho que agora o whiteboard vai cair. Não caiu. Milagre. Vocês já estão vendo minha tela? Sim. Então, quando aquele sistema linear não tiver solução, significa que V não é combinação linear de V1, V2 e VK, tá bom? Tranquilo. Ok. Vamos passar para o próximo. Esse aqui é o exercício 2 da lista. Alguém tentou resolvê-lo? Não, nem tentei resolver a lista no geral. Tá. Eu não vou resolver, mas eu vou escutar vocês para a gente fazer junto. Pode ser? Tá, beleza. Então tá. Então, nesse exercício 2, foram dados 3 vetores, U, V e W. No item A, pediu para escrever o vetor X como combinação linear de U, V e W. Então, o que a gente tem que fazer? Mesma coisa, igualar a combinação linear ao vetor. Isso. Então, a gente vai igualar a combinação linear de U, V e W com o vetor X, né? Uhum. E agora? Qual que é o Aí próximo agora, passo? substituir pelos pontos, né, para a gente poder Aham. passar para a matriz aumentada lá. Isso. A gente vai substituir as componentes dos vetores. Uhum. Alfa 3W. Ok. Vou subir a minha tela agora, que a gente já tem os dados aqui. E Beleza. agora? Aí agora dá para você fazer a multiplicação para a gente achar a matriz certinha. Uhum. Aí Já vamos fazer ficaria, de uma vez? beleza, Primeira entrada, como que vai ficar? ficaria 1. 1 vezes alfa 1, Aham. Ah, mais... tá. Achei que vocês já estão querendo. Mais 3 vezes alfa 2. Uhum. Mais 0 E alfa mais 0. 3, Uhum. igual a Igual a 8. 8. Isso. Ah, beleza. E a segunda entrada? Vai ser 0 alfa 1 mais 1 alfa 2 mais 2 alfa 3 igual a 6. Uhum. Isso. Aí esse sistema possui uma matriz aumentada, né? 1, 3, 0, isso, 3 vezes 0 lá na frente. 3 e 1 e 0 e 0, 2, 2. barra 8 Isso. e meio. De novo, olha, as colunas coincidiram com Ah, as componentes dos vetores, né? Beleza. aí é Aqui, só graças zerar a o Deus, 3. já tem, né? Então, na L1, o que a gente vai fazer? L2 menos. Não. L1 menos 3L2. Uhum. Vai ficar 1, 0, menos 6 e 8 menos 18. 10. Menos 10. Copia o resto. Ótimo. Já está na forma escalonada reduzida? Já. Já, né? Uhum. Ok. Então, temos pivôs nas primeiras colunas, lembrando que as incógnitas são alfa 1, alfa 2 e alfa 3. Essa terceira coluna, né, o alfa 3 é uma variável livre. E Uhum. quais são as equações? Qual é o sistema associado a essa matriz aumentada final? Primeira linha, como que fica? Vai ser alfa 1 igual a 1 mais 16? Vamos fazer Não, devagar, então. menos. Alfa 1 menos 6 alfa É. 3 Menos 10? é igual a menos 10. Uhum. O alfa 2 Menos 2 igual a 6. isso. E o alfa 3 é a variável livre. Uhum. De novo, deu infinitas soluções, né?
Uhum. Então, daqui a gente conclui que... Aí a gente volta nessa equação inicial, né? Ops. Então, substituindo na equação estrela. Aí vai ficar o alfa1, então, vai ser menos 10 mais 6 alfa3. Direção de U. Mais o alfa2, que é 6 menos 2 alfa3, vezes V. E mais o alfa3 vezes o W. Isso aqui é igual ao vetor X. Então, a gente obteve várias formas, né? Então, qual que foi a perguntinha mesmo? O que que pediu lá no enunciado? Vamos voltar. Escreva o vetor X como combinação linear. Então, me dá um exemplo de uma combinação linear de X como combinação linear de alfa1, alfa2 e alfa3. Ah, ué, essa daí é a fórmula geral já. Uhum. E me dá um exemplo simples. Ó, é só substituir o alfa por qualquer número real. Uhum. Tipo 1, por exemplo. Por exemplo, alfa 3 igual a 3. Uhum. Ah, vamos fazer o mais fácil, gente. 1. Mas alfa 3 igual a 3 vai zerar o segundo. Também é fácil. Então tá. Eu já ia fazer 0. Eu não gosto de fazer conta. Tudo bem. Então vamos tomar o alfa3 igual a 3. Então vai ficar. Menos 10 vezes 8, né? Então dá 8. 8U mais 0V e mais 3W é igual ao vetor X. Ok. Apresentamos um exemplo. Então, a gente fez a letra A. Vamos lá, letra B. É possível escrever X como uma combinação linear de U, V e W de maneira diferente da encontrada no item anterior? Se sim, exiba alguns exemplos. É possível escrever outras combinações lineares? Quais? Tem, é porque o alfa 3 é real, então pode ser qualquer número que a gente Aham. colocar Então fala aí, qual? 0. Mas Isso, oba! Apaguei sem querer aqui. Isso, então a gente pode, por exemplo, considerar o alfa 3 igual a 0. Aí, nesse caso, vai ficar menos 10U mais 6V mais 0W é igual a X. Um segundo outro. alfa O igual valor de Hã? alfa igual a 1, que ele disse. Igual a 1. Então, vai ficar menos 10 mais 6. 6 menos 2. Mais W. É igual a X. Então, a gente apresentou. Ok, fizemos a letra B. Estou lendo aqui no chat, a Camila falou assim, como as colunas coincidem, quando, tipo assim, eu acho que ela quis dizer assim, olha, sempre que a gente vai resolver sempre que a gente vai verificar se um vetor W é combinação linear, W é combinação linear de V1, V2 e V3, a gente já tem uma regrinha para essa matriz aumentada para a gente escalonar, né? Sim, Camila, pode começar por ela, tem até o teorema. Eu, Jane, particularmente, gosto sempre de começar da definição, porque assim que a gente termina de resolver esse sisteminha, que tem essa matriz aumentada, a gente precisa substituir o conjunto solução lá naquela equação do início. Então, como eu sempre acompanho que às vezes os alunos só respondem o sistema tem infinitas soluções, esquecem o que estão fazendo, então eu aconselho a sempre partir dessa equação da definição, para já depois substituir nela e não confundir o que está fazendo. Entendeu?
Ficou claro, pessoal, isso? Ficou, professora. Camila? Ah, entendeu. Ok. Gente, letra C. Escreva o vetor x como combinação linear apenas de u e v. A gente já até fez isso, né? Acho que sim, em um dos exemplos. Já olha. Na letra C, pediu para escrever o vetor x como combinação linear de u e v. A gente já fez isso aqui, olha. A gente já Verdade. escreveu o vetor x como menos 10u mais 6v. Certo? Uhum. Vamos ver qual que é a letra D. É possível escrever x como combinação linear de u e v de maneira diferente àquela encontrada no item anterior? Se sim, exiba algumas. E aí, o que Acho vocês que acham? para isso a gente teria que fazer outra matriz aumentada, né? Só que mudando É, a barra, ao invés de no 8 e no 6, seria no então, 2 e agora, 0. a gente vai ter que verificar o conjunto, a gente vai ter que analisar o conjunto solução dessa equação daqui agora, envolvendo só os vetores u e v. Certo? Professor, Oi. eu pensei aqui, vai dar uma matriz identidade, então só vai ter um número? Vai ter uma única solução. Isso Ah, tá, significa que entendi. terá uma única forma. Vamos verificar isso. Me ajuda a lembrar que o vetor u e v, quem são eles para eu poder fazer lá? Então, u, deixa eu ter que subir aqui. 1 e 0, 3 e 1. Ah, e o outro é o quê? 8 e 6. Então, esse sistema daqui, vamos lá. Ele vai ser essa 8 e equação 6 aí. vetorial. Ah, Isso, vai tá. ser barra 8 e 6, Uhum. 1, 0 e 3 e 1, 6. né? Uhum. Ao Isso. resolver esse sistema, a gente vai chegar num sistema que tem essa matriz aumentada. Uhum. Aí, aqui, de novo, vamos fazer a L1 vai para L1 menos 3L2. Aí vai ficar 1, 0, menos 10 e copia. Isso. Agora, só tem duas incógnitas, ó, que é o alfa 1 e o alfa 2 do Uhum. sistema. Que aí, como alguém disse, quem que disse que era a matriz identidade? Eu. O Gabriel. Como o Gabriel identificou, olha, aqui deu uma matriz identidade. Em particular, todas as colunas possuem pivô. Sempre que todas as colunas possuem pivô, o sistema tem solução única. Nesse caso, a solução vai ser alfa 1 igual a menos 10 e alfa 2 igual a 6, que é o que a gente já tinha É, identificado, a né? gente só não sabia que era única. Uhum. A gente Aqui. só não sabia que era única. Então, neste caso, escreve-se de maneira única. Então, porque isso aqui é a solução única. Ficou claro, pessoal? Ficou. Ok. Letra D, beleza. A letra E. É possível escrever qualquer vetor y do plano xy como combinação linear de u e v? Ah, não sei. Eu acho que ia ficar duas incógnitas, não? Vamos ver. Então, para a gente escrever um vetor qualquer, que eu vou chamar de y, como combinação linear de u e v, então a gente tem que analisar de novo, né? A Uhum. equação. Aqui foi dado que esse vetor y, ele é um vetor fixado que tem componentes a e b. Beleza. Então, para analisar isso, a gente resolve aquele sistema. Primeira coluna, o vetor u, segunda coluna, o vetor v, barra o vetor y. Aqui, A e B são constantes reais, tá Uhum. bom? Uhum. Então, de novo, a gente faz aquela continha.
Vai dar a mesma coisa, né? Vai dar que alfa 1 é igual a A e alfa 2 é igual a B. Só que aqui vai ser A menos 3B, né? Ah, é verdade. Aí daqui a conclusão que a gente tira, alfa Que 1, alfa alfa 1 2. é igual a A menos Alfa 3B. 1 é igual a A menos 3B e o alfa 2 é igual a B. Aí, Uhum. substituindo O alfa 2. nessa equação estrelinha aqui, Dá pra substituir o B ali também, né? Do aí a alfa gente 2. conclui que mas eu vou preferir aqui, olha, aí substituindo vai ficar o alfa 1 vai ser A menos 3B vezes o vetor U mais B vezes o vetor V, certo? Uhum. Isso aqui é uma solução única, concordam? Porque Aham. todas as colunas têm pivô. Sim. Solução única. Em resumo, para qualquer valor, para qualquer vetor fixado AB do plano XY, a gente sempre vai conseguir escrevê-lo como combinação linear dos vetores U e V, de forma única. Concordam? Concordo. Essa é a conclusão, tá? Que é Uhum. o item F. Então, dado qualquer vetor do plano XY, ele sempre poderá ser escrito de forma única, como combinação linear dos vetores U e V. Por exemplo, se o vetor y for o vetor 1 e 0, aí substitui o A e o B por 1 e 0, respectivamente. Aí você acha uma combinação linear do vetor U e 0. Você escreve o vetor U e 0 como combinação linear de U e V. É isso que eu quis dizer. Ficou claro, pessoal? Ficou. Ok. Bom, essa questão daqui, ela é bem parecida, mas eu acho que eu quero fazê-la com vocês. Eu vou querer fazer sim. Vamos lá, foram dados dois vetores. Existe uma relação entre esses dois vetores? Um é o U e V? dobro do outro. Na verdade, é Uhum. vezes menos 2, na real, né? Eles são paralelos, eles são múltiplos escalares, né? A gente consegue escrever esse vetor W como combinação linear de U e V? Então, o que que a gente tem que fazer para responder essa pergunta? Igualar a combinação linear dos dois lá. Isso. Então, a gente vai escrever, associar a matriz aumentada, o vetor U, o vetor V, barra, vetor W. Uhum. Aí tem que escalonar. Eu vou querer escalonar porque isso aqui é muito importante. Esse aqui é importante. Então, eu vou fazer duas coisas aqui. Eu vou multiplicar Menos essa linha 3. 2 por Isso. menos 1. Ali é um dividir por 3, né? Também. Eu tô querendo trocar de Isso. linha. Ah, tá. É mais fácil. Verdade. E vou trocar de linha. Eu já vou fazer aqui de uma vez, tá bom? Aham. Trocar a L1 com a L2. Uhum. Então, vai ficar aqui embaixo. Vai ficar L2. Ah, e já pode dividir por 3 também, já. Verdade. Mas não vai fazer diferença, não. Não vai. Troquei e multipliquei por menos 1 e coloquei lá em cima. Isso. Beleza. Agora a gente tem que anular esse Uhum. 3. Menos 3 L1. Isso. Então, na L2 vai ser L2 menos 3 L1. Ai, Mas aí paciência. você vai zerar o de baixo, né? Vai zerar o de baixo. Não é uma boa escolha. Mas será que vai zerar mesmo? Divide por... Não. Peraí que travou de novo, gente. Esse Whiteboard tá testando minha paciência. Agora ele fechou de vez.
Vai zerar. Mesmo se dividir por 3. Mas vai virar um sistema Não, todo 0, 0, 0 ou vai ser impossível? Não, não sei. Eu acho que isso. vai ser impossível. Vai ser impossível. É. Acho que vai dar 1 igual a 0, se não me engano. Eu também acho que vai ser alguma coisa assim. Eu não tô lembrada porque o trem caiu justamente na hora. Gente, eu tô vivendo para gravar aula para vocês. Não faço mais nada na minha vida. Tive tempo nem de pegar nas avaliações ainda. Quando eu e o Pedro gravamos a aula, a gente faz o quadro, aí depois a gente pensa assim, e se os alunos tiverem dúvida nisso? Aí a gente vai lá e inclui coisa. E se eles poderiam perguntar isso? Aí a gente vai incluindo, que, nossa senhora, demora demais. Ô, professor, mas vocês não usam gravação, tipo assim, do ano passado, não? No Ou ano vocês... passado, a gente usou gravações de outros professores. Ah, Lembra que no primeiro dia de aula eu mostrei umas playlists para vocês? uhum. E aí eu fui e falei, Pedro, não tô gostando, não tá ficando com a minha cara. Eu gosto de desenhar, eu gosto de falar e desenhar junto. Professora, eu acho tão engraçado nas aulas suas com o Pedro que você pergunta ele como se fosse a gente perguntando, sabe? Eu acho muito bonitinho. E eu não sei se você já reconhece a minha letra e a dele. Mas às vezes eu falo assim, fala que eu desenho. E eu nem sei o que ele vai falar, mas a gente já está com tanta sintonia que parece que eu sei o que ele vai falar, sabe? Fica legal isso. Vocês já perceberam isso ou não? Já direto vocês escrevem coisa, tipo assim, você escreve e ele vai falar, mas você já tá escrevendo o que ele ia falar. É. Isso. Tá dando para ver ou tá pequenininho? Acho que Dá agora pra tá. ver. Tá. Aí agora, olha, fazendo essa operação, na segunda linha, ó, L2 menos 3L1 vai ficar 0, 0, 5 menos 12. Então vai ficar menos 7. Aqui, olha, a gente já chega, não precisa nem resolver mais, aqui a gente já conclui que o sistema é impossível, logo, W não é combinação linear de U e V. Concordam? Uhum. Beleza. Então, sempre que o sistema não é possível, significa que o W não é combinação linear dos outros dois vetores. Aqui, por que eu quis fazer esse exemplo com vocês? Olha só, todas as vezes, aqui a gente tem que o vetor U, ele é paralelo ao vetor V, né? Em particular, a gente tem que V é igual a menos 2 vezes o vetor U. Concordam? Aí, sempre que a gente pode analisar as combinações lineares de U e V, então, para que um vetor W seja combinação linear de U e V, nesse caso, o que deve acontecer com o vetor W? Vamos substituir aqui. O vetor U está aqui, 3 menos 1, mais alfa 2. No lugar do vetor V, eu já vou escrever, já vou colocar só em símbolos. U, no lugar do vetor V, a gente já pode escrever menos 2U, que é o que está acontecendo nesse caso, certo? Então, Certo. aqui, olha, a gente vai colocar o U em evidência. Colocando esse vetor U em evidência, vai ficar alfa 1 menos 2 alfa 2 vezes o vetor U. E daqui a gente conclui que o vetor W só será combinação linear dos vetores U e V somente se o vetor W for um número real vezes o vetor U. Somente se o W for for paralelo ao vetor U. Conseguiram enxergar isso nessa continha? Uhum. Então, aqui nessa letra B,
É possível escrever esse W como combinação linear de U e V? A resposta é sim, porque esse vetorzinho W de agora, ele é 2/3 vezes o vetor U. Concorda ou não? Concordo. E, para falar a verdade, se vocês forem substituir lá na relação e resolver, vão ter infinitas formas de resolver isso, porque o vetor U é paralelo a V. Então, eu posso escrever W é igual a 2/3 de U mais 0V. Eu posso escrever W é igual a 0U mais alguma Divide coisa por vezes V. 3, menos. Divide por menos 3. Mais V menos dividido por 1/3 menos de 3. V, né? Então, nesse caso, vocês vão substituir, fazer a continha em casa, vocês vão verificar que qualquer vetor W que é paralelo a U e a V poderá ser escrito de infinitas formas, como combinação linear de U e V. Mas não é possível escrever todos os vetores W do plano como combinação linear de U e V, só aqueles que são paralelos a U e V. Ficou claro? Ficou, professor. Tá. Ufa! Dependência e independência linear. Última definição do dia. Acabando aqui, a gente vai fazer quiz. Beleza. Bom, então, a gente vai analisar se um conjunto de vetores é LD ou LI. LD significa linearmente dependente. E LI significa linearmente independente. Para analisar que um conjunto formado por K vetores LD ou LI, a gente faz a soma dos múltiplos escalares desses vetores e iguala ao vetor nulo. Aí a gente tem que analisar essa equação vetorial. Essa equação vetorial, ela pode ser escrita como um sistema linear cuja matriz aumentada é essa aqui, que a gente já discutiu, né? Os vetores coluna são esses vetorzinhos VKs. Barra, nesse caso aqui, olha, é igual a 0. Então, barra o vetor nulo. Certo? Certo. Então, significa que isso aqui, olha, pode ser, essa equação matricial pode ser escrito como um sistema linear homogêneo. Sempre que a gente tem um sistema linear homogêneo, ele pode ter apenas a solução trivial. Então, tipo assim, conjunto solução dessa equação pode ser α1 igual a α2, que é igual a α3, que é igual a 0, só a solução trivial, ou ele pode ter infinitas soluções. Então, daqui a gente tira duas análises. Ou o vetor nulo pode ser escrito como combinação linear desses vetores de forma única, ou ele pode ser escrito de infinitas formas, como combinação linear desses vetores, desses K vetores. Sempre que ele pode ser escrito de forma única, nós vamos dizer que os vetores são LI. E sempre que o vetor nulo pode ser escrito de infinitas formas, como combinação linear de V1, V2 e K, significa que esse conjunto de vetores é LD. Então, vou escrever isso. Então, isso daqui pode ser escrito como um sistema linear homogêneo. Todo sistema linear homogêneo, ele tem solução única ou ele tem infinitas soluções. Se esse sistema tem solução única, então nós vamos concluir, é uma definição, tá, gente? Então, a gente vai dizer que o conjunto formado pelos K vetores é linearmente independente. E, se esse sistema possui infinitas soluções, nós dizemos que é a definição que a gente está tomando,
que esse conjunto formado pelos K vetores é LD. Eu vou dar alguns exemplos aqui para a gente praticar. Então, aqui, olha só. É o exercício 4 da lista. Verifique se os seguintes conjuntos de vetores são LD ou LI, e se forem LD, é para escrever um deles como combinação linear dos outros. Então, vamos fazer o primeiro. Então, o nosso objetivo aqui é verificar que esse conjuntinho de vetores é LD ou LI. Então, vou dar nomes aqui para os vetores para a gente esquematizar tudo. Vou chamar o primeiro de V1, o segundo de V2 e o terceiro de V3. Para verificar se esse conjunto de vetores é LD ou LI, a gente precisa analisar quantas soluções tem o sistema. Alfa1, V1, mais alfa2, V2, mais alfa3, V3, igual ao vetor nulo. Então, a gente vai analisar o número de soluções que tem esse sistema, ok? Aí, para analisar então a gente substitui as componentes, chega num sistema linear, e o sistema linear tem essa matriz aumentada. 1, 1, 2, que é o V1, 1, 0, 0, que é o V2, 4, 6 e 12, que é o V3, barra 0, 0, 0. Vamos escalonar. Então, já temos um pivô que é 1. Opa, sumiu tudo. Na linha 2, qual a operação que a gente faz? L1 menos L2. Isso, só que aqui, como é linha 2, então tem que ser L2 menos L1. Não pode tá? ser L1 menos L2? É porque a gente está operando na segunda linha. A operação elementar é somar a uma linha um múltiplo escalar da outra. Então, Então é na menos linha L2. 2, a gente pode somar um múltiplo escalar de outro. Então eu posso fazer menos L2 mais L1? Também não. Hum, Porque a gente, na linha K, a gente pode somar um múltiplo escalar da linha J. Então, na linha K, a gente soma um alfa LJ. Tipo assim, tá. tá bom? E na linha 3, vai ficar linha 3 menos 2 L1. Resolvendo. Então, vai ficar L2 menos L1. 0 menos 1, 2 e 0. L3 menos 2 L1. 0 menos 2, 12 menos 8, 4 e 0. O que mais? Professor, às vezes seria mais fácil, mas você já fez trocar L1 com L2, porque aí já ia ter 0 ali em cima. Aí ia ficar 1 e 1 e 1. Aí depois só subtrai. Tem razão. Daria mais ou menos a mesma coisa. É. Ok. Olha só, aqui só de bater o olho eu tô vendo que a L3, Dá pra dividir por 2, se você quiser. a linha 3, ela é como se fosse 2 vezes a linha 2, concorda? Ela vai anular. Sim, aí vai ficar nulo. É. Na linha 2, a gente pode multiplicar por... Na linha 1, o que a gente pode fazer para zerar esse 1? Somar com a linha 2. Isso. Então, vamos fazer isso. Então, a linha 1 a gente vai somar com a 2. Então, vai ficar 1, 0, 6, 0. Na linha 3, menos 2L2, vai ficar 0, 0, 0, 0. E na linha 2, a gente pode multiplicar por menos 1. Agora pode multiplicar por menos 1? Por quê? Não é porque quando eu sugeri trocar na primeira sugestão lá, L2 por menos L2 mais L1. Ah, Eu disse que não podia. são 3 operações elementares. Uma é substituir uma dada linha, vou chamar de LI, por um número real vezes L, onde esse número real é diferente de 0. A outra operação elementar é
substituir uma dada linha por ela mais um múltiplo escalar de outra linha. Assim, eu tinha pensado nessa segunda e multiplicar ela toda por menos 1. Só que aí Não pode fazer de uma vez, né? Tem que não é legal fazer de uma vez quando você menos fazer analisa o de uma vez. determinante no processo inverso. Você perde os resultados que tem, tá bom? Ok. Ok? Aí vamos multiplicar aqui por menos 1. Então, vai ficar 0, 1, menos 2 e 0. Agora, já está escalonada, né? Reduzida. Olha, tem pivô e não tem. Aqui é variável livre. Lembrando que as incógnitas são alfa1, alfa2 e alfa3. Qual que é o conjunto de solução que a gente obtém daqui? Alfa 1 igual a menos 6 alfa 3. Uhum. Alfa 2 igual a 2 alfa 3. E o Alfa 3 alfa3 livre. é a variável livre. Ok. Daqui, então, a gente conclui de novo que esse sistema daqui possui infinitas soluções. Concordam? Sim ou não? Sim. E qual a conclusão que a gente tira disso? Que a gente pode escrever o... não. Eles LD ou são múltiplos LI? escalares. LD ou LI? LD. Ah, logo o conjunto de vetores V1, V2 e V3 é LD, porque possui, aquela equação possui infinitas soluções. Então, se tivesse solução única, seria LI. Como obtivemos infinitas soluções, é LD. Ok? E além disso, quando é LD, a gente faz isso que o Gregory já ia falar. A gente vai substituir essas soluções na equação estrela e apresentar uma combinação linear. Então, vamos fazer isso. Vamos substituir. Então, substituindo. Na equação estrela, obtemos. Então, vai ficar o alfa1 V1. Então, o alfa1 é menos 6 alfa3. Mais o alfa2 V2. O alfa2 é 2 alfa3. Mais o alfa3 V3 é igual ao vetor nulo. Aí, olha só. Vamos voltar aqui no enunciado. No enunciado, pediu para verificar se os conjuntos de vetores são LD ou LI, e quando forem LD, pediu para escrever um deles como combinação linear dos outros. Então, olha só, a gente, para verificar que V1, V2 e V3 são LD ou LI, a gente tem que resolver o sistema. Alfa1 V1 mais alfa2 V2 mais alfa3 V3 é igual ao vetor nulo. Aí a gente analisa quantas soluções tem esse sistema. Como deram infinitas soluções, então, por definição, o conjunto de vetores é LD. Aí nós pegamos essas soluções, substituímos naquela equação original, que eu chamei de estrela, e aí a gente consegue apresentar uma combinação linear. Me fala aqui uma combinação linear que a gente pode retirar daqui. De V3 igual a... Vamos Escrever isolar o V3 em V3? função dos outros? Isso, vamos supor que o alfa 3 é diferente de zero. Aí, a gente pode isolar o V3.
Então, vai ficar alfa 3 V3 é igual. Então, vou passar esses dois primeiros para o segundo membro. Então, vai ficar 6 alfa 3 V1 menos 2 alfa 3 V2. Concordam? Vou dividir tudo por alfa 3. Então, vai ficar V3 é igual 6V1 menos 2V2. Pronto. Chegamos em uma combinação linear. A gente vai ver mais para frente que sempre que a gente tem um conjunto de vetores LD, quer dizer, a gente já viu, né? Nos vídeos eu já mostrei para vocês. Sempre que a gente tem um conjunto de vetores LD, é possível escrever pelo menos um deles como combinação linear dos outros. Não é possível escrever todos eles como combinações lineares, um dos outros, mas existe pelo menos um vetor que pode ser escrito como combinação linear dos outros. Ficou claro, pessoal, essa questão? Eu me perdi um pouco nessa parte final, professora. Só nessa parte aqui de baixo que você se perdeu? É, Até aqui no LD você conseguiu entender? aham, entendi, Tá. entendi. É porque essa questão são dois pedidos. O primeiro deles, verificar se o conjunto é LD. Então, para verificar que o conjunto é LD, a gente analisa a gente analisa a combinação linear dele igual a zero. Se tiver infinitas soluções, o conjunto de vetores é LD. Se tiver apenas uma solução, o conjunto de vetores é LI. Então, aqui foi LD porque nós obtivemos infinitas soluções. A segunda pergunta foi: já que esse conjunto de vetores é LD, escreva um deles como combinação linear dos outros. Então, como a gente já partiu dessa equação estrela e a gente viu que ela tem solução, então nós pegamos a solução e substituímos nessa equação. Aí nós chegamos nessa equaçãozinha aqui de azul. Nessa equaçãozinha de azul, sempre que o alfa 3 é diferente de zero, a gente pode isolar o V1, ou o V2, ou o V3. Aqui eu escolhi isolar o V3. Então, fica, olha, alfa 3 V3 é igual, aí passei essas duas primeiras partes para o segundo membro. E depois, como o alfa 3 é diferente de zero, que eu supus, dividi tudo por alfa 3 e obtive essa combinação linear do vetor V3 como soma de múltiplos escalares de V1 e V2. Ah, sim, entendi. Ok? Uhum. Isso só é possível fazer quando o conjunto de vetores é LD. Se for LI, não dá para fazer. Porque se for LI, significa que essa equação só tem alfa 1, alfa 2 e alfa 3 igual a zero. Não dá para isolar o V1, V2 e o V3 nela. Ok? Ok, Mais obrigado. alguma dúvida? Bom, vamos passar para o próximo. Se tiver dúvida, a gente vai fazendo. Para quais valores de lambda esse conjunto formado por dois vetores é LD? Tem que calcular a matriz, depois fazer quando ele é diferente de zero? É isso? Uhum. Isso mesmo. Então, aqui, olha só. A gente vai ter que fazer, ó, alfa 1, V1, mais alfa 2, V2, igual ao vetor nulo. Ok? Antes de resolver essa equação, gente, ó, antes de resolver esse exercício, eu vou passar para as propriedades. Tem como a gente fazer a propriedade aqui de uma forma muito... aplicar e vai ficar muito mais simples. Peraí. Tem algumas propriedades. É o seguinte.
Suponha que a gente tenha um conjunto, vou chamar de S, formado por N vetores. Então, V1, V2 e Vn. Então, N vetores, e esses N vetores estão no espaço Rn. Então, significa que eles têm quantas componentes? São N componentes. N componentes, isso mesmo. Então, para analisar se esse conjunto de vetores é LD ou LI, a gente tem que analisar alfa1, V1, mais alfa2, V2, e assim por diante, mais alfa-n, Vn, igual ao vetor nulo. Aí a gente chega num sistema que tem a matriz aumentada, cujas colunas são dadas por esses N vetores. A, X é igual a B. E o B aqui é a matriz. Então, a gente chega no sistema AX é igual a B, né? Observem, nós temos N colunas, que são os N vetores. Cada vetor tem N componentes. Então, essa matriz aqui, ela tem N linhas. Então, ela é uma matriz quadrada. Então, a gente tem aqui, olha, um sistema linear AX é igual a 0, onde A é uma matriz quadrada. Esse sistema tem solução única? Então, quando o determinante de A é diferente de 0, quando o determinante da matriz A é igual a I, é diferente de 0, existe a inversa da matriz A e esse sistema tem solução única. Então, significa que o conjunto de vetores é Li. Agora, se essa matriz A tem determinante igual a 0, significa que essa matriz A não possui inversa e ao escaloná-la, a gente vai ter uma variável livre. Então, significa que a equação vai ter infinitas soluções. Aí, como essa equação tem infinitas soluções, pela definição, o conjunto S será LD. Então, por exemplo, se eu tiver 3 vetores no R3, então, olha só, 3 vetores no R3, por exemplo, ele vai ser LI somente se o determinante da matriz, cujas colunas são dadas por esses vetores, é diferente de 0. Se eu tiver 4 vetores no R4, esses 4 vetores no R4 vão ser LI somente se a matriz cujas colunas são dadas pelos 4 vetores tiver determinante diferente de 0. Isso que quer dizer essa observação daqui. Deu para entender? E aí? Dúvida? Travaram? Ou entenderam? Nem o Marcos está conversando mais comigo agora. Eu entendi. Tá muito tranquilo. Entendeu, Gregory? Eu também acho que entendi, professor. Ótimo, obrigada. Uma outra observação, uma outra propriedade que a gente tem. Se a gente tem mais vetores do que do que o espaço que eles estão, por exemplo, assim, olha, se eu tiver 3 vetores no R2, no plano, então se eu tiver mais vetores do que o N do espaço do Rn, então o conjunto de vetores vai ser LD. Por exemplo, se eu tiver, vamos supor, 4 vetores no espaço R3. Aí, para verificar que esses 4 vetores são LD ou LI, a gente tem que resolver, tem que escalonar aquela matriz cujas colunas são formadas pelos vetores 0, 0, 0. E aqui, olha só, é uma matriz que tem 4 colunas e 3 linhas, porque os vetores estão no R3. Concordam?
Entenderam ou não? Cada vetorzinho desse, olha, vai ter 3 componentes, porque eles estão no R3. Uhum. Aí, nessa situação, olha só, o número máximo de pivôs que a gente pode ter é 3, porque só tem 3 linhas. Então, sempre vai existir uma variável livre. Então, esse sistema sempre possuirá infinitas soluções, e daí a gente conclui que o conjunto de vetores é LD. Então, se eu tiver 4 vetores no R3, LD. 5 vetores no R3, LD. 20 vetores no R4, LD. Entenderam? Então, sempre quando o número de colunas for maior que de linhas, ele vai liderar. Uhum. Porque Ok. vai possuir, no sistema linear homogêneo, sim. Porque aí ele sempre vai ter solução e vai ser infinitas nesse caso, né? Isso mesmo. Vamos lá. Aí, esse aqui, lá no vídeo, na videoaula, a gente fez as demonstrações, tá? Agora eu quero que vocês guardem um resultado. Então, por exemplo, aqui está falando assim, se eu tiver um conjunto com K vetores, esse conjunto formado por K vetores vai ser LD se e somente se um dos vetores é combinação linear dos demais. Então, se eu tiver, por exemplo, V1, V2, V3 e assim por diante, e, por exemplo, V1 mais V2. Daqui a gente observa que esse vetor V1 mais V2 é combinação linear desses outros vetores. Ele pode ser escrito como um V1 mais um V2 mais 0 V3 mais 0 V4. Então, esse conjunto é LD. Sempre que um dos vetores for combinação linear dos outros, o conjunto de vetores é LD. E sempre que tivermos um conjunto de vetores que não tem combinação linear entre eles, então o conjunto de vetores é LI. Ok, deu para entender essa propriedade? Deu sim, professor. Daqui é bom porque a gente tira 2 observações importantes. Que sempre que tivermos um vetor nulo em um conjunto de vetores, esse conjunto de vetores é LD, porque o vetor nulo, ele sempre pode ser escrito como combinação linear de outros vetores. Então, como o vetor nulo é combinação linear de outros vetores, todo conjunto que o contém é LD. Essa é a primeira consequência. Essa aqui também é muito boa. Sempre que tivermos um conjunto formado por apenas 2 vetores, se esses 2 vetores forem uma combinação linear do outro, ou seja, um múltiplo escalar do outro, ele é LD. Então, se a gente tiver, olha só, um conjunto formado por 2 vetores. Se esses 2 vetores forem paralelos, significa que um é combinação linear dos outros. Então, nesse caso, o conjunto formado por eles é LD. E, analogamente, se tivermos um conjunto formado por 2 vetores, se esses 2 vetores não são paralelos, então o conjunto S é LI. A gente pode sempre utilizar essa propriedade, tá bom? Analogamente, cadê o do espaço? No espaço R3, gente, tem um parecido. Se tivermos 3 vetores, um conjunto formado por 3 vetores. Se eles estiverem no mesmo plano, se eles forem coplanares, é LD. Se não forem coplanares, é LI. Eu vou escrever isso aqui. E aí vou passar para aquele último exemplo e quiz. Vou chamar aqui de 7. Professor, eu não tô querendo te desanimar, não, mas já são 12h40. Então, Eu vou chorar. Queria passar o quiz. não, acho que não tem problema de você passar, mas só que você tem aula na outra turma, não tem não? Eu vou passar para vocês enquanto eu dou aula para outra turma. Pode ser? Beleza. E tem que também falar com os meninos da computação, tipo, já ver com eles aí na aula,
Já aproveita que tá na aula todo mundo, aí você pergunta se eles teriam problema de fazer a aula mais cedo, porque aí evita essas coisas. Tá bom. Uhum. Talvez é melhor para Então, todo mundo. um conjunto formado por 3 vetores LD se somente são coplanares. Se 3 vetores são coplanares, o conjunto formado por eles é LD. Se não são coplanares, o conjunto formado por eles é LI. Tá bom? E por fim, se a gente tiver um conjunto formado por um único vetor, se esse único vetor for não nulo, o conjunto é LI. Pronto. Aí, só para finalizar aqui, lembra que eu tinha parado num exercício? Eu não vou resolver, não, mas eu vou dar a dica que conforme essas. O exercício 5. Pediu para verificar aqui no exercício 5 se esse conjunto formado por 2 vetores é L. Para quais valores de lambda esse conjunto é LD? Então, quando que um conjunto formado por 2 vetores é LD? Quando um é múltiplo escalar do outro. Isso. Então, vocês vão utilizar isso daqui. É LD se somente se esses 2 vetores são paralelos. Um é múltiplo escalar do outro. Então, vocês vão fazer, por exemplo, V2 é igual a alfa vezes V1. Vão resolver o sistema e descobrir o valor de alfa e lambda. Ok? Ok. Então, vou passar o link do quiz. Um minutinho. Aí eu vou passar o link e vou encerrar a aula, tá bom? Aí a gente vai conversando no Telegram enquanto os outros meninos vão entrando na aula. Beleza, professor. Todos vocês têm interesse em juntar as turmas? Sim. Acho que a gente meio que tanto faz, porque o nosso horário já é o mais cedo, né? Então, Tá. tipo, pra gente não vai mudar nada. O de cálculo está sendo bom quando junta? Muito. Porque quando acontece alguma coisa, tipo, a aula atrasa mais, ou dá algum problema na internet do professor, ou mesmo que a gente tá com muita dúvida na matéria, a gente pode estender um pouquinho mais, sabe? Não Tá tipo de certo. estender os 4 horários, mas Aham. passar um pouco do horário não teria problema. Eu coloquei no lugar errado, peraí. Eu vou colocar no chat aqui. Pronto, já está no chat. Ok, vi que o Gustavo respondeu também. Gente, eu vi que deu uma queda no número de assistidas das videoaulas. Tá todo mundo assistindo ou não? Eu vejo comentários de quem assiste, mas de quem não assiste eu não ouço. As do YouTube, você diz? É, as do YouTube. Eu assisto. Às vezes Assiste? eu não consigo vir nessa aula aqui, mas eu assisto sempre as videoaulas do YouTube. Ô, Davi, inclusive, acho que é a primeira vez que eu escuto essa voz aqui na aula. Tô gostando. Continue, viu? Aham. Gente, então eu vou encerrar aqui. Daqui a pouquinho eu inicio o quiz, tá bom? Beleza, Muito professor. obrigada e boa tarde para vocês. Falou pra você também, Professor, tchauzinho. boa tarde. Boa Tchau, tarde. tchau.